Olá, crianças, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Para a aula de Geografia, vamos trabalhar a página 181, 182, 183, os elementos das paisagens. Observando as imagens, percebemos a predominância de alguns elementos. Observem essa imagem. Os elementos naturais estão predominando. Agora, observem esta imagem. Os elementos construídos pelo homem estão predominando. As pessoas, elas transformam a paisagem para atender às suas necessidades. Observem esta ponte. A ponte, ela é importante para as pessoas poderem atravessar rios e mares. Observem este túnel. O túnel é importante para encurtar as distâncias. Observem que o túnel é escavado dentro dos morros. Os viadutos. Observem os viadutos. Os viadutos são várias construções que também ajudam na circulação do trânsito. Olhando os elementos que constituem o lugar onde moramos, encontramos o nosso lindo Pantanal sul-mato-grossense. O Pantanal é uma riqueza que nós temos. O predomínio do Pantanal são os elementos naturais. E nós temos que lutar muito para que esses elementos naturais não sumam do nosso lindo Pantanal. Precisamos entender que o Pantanal é a nossa riqueza. Vamos continuar agora fazendo a leitura da página 181. Os elementos das paisagens. Há paisagens formadas predominantemente por elementos naturais. Observem aqui saltos de Rio Preto no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Ou seja, há predominância dos elementos naturais nessa imagem. São elementos que não sofreram a intervenção do ser humano, como rios, rochas e vegetação natural. Agora, observem esta leitura. Há também paisagens que foram modificadas pelo trabalho humano. Nessas paisagens encontramos elementos construídos pelas pessoas ao longo do tempo, como casas, ruas, estradas e pontes. Então, observem aqui ruas, casas, estradas, pontes. As cidades, por exemplo, são espaços construídos pelo ser humano. Mesmo no campo, apesar de existir bastante vegetação, a paisagem também foi transformada pelos seres humanos para a prática da agricultura. Observem esta imagem da plantação de trigo e milho em Cambé, lá no Paraná. Esta imagem demonstra que a paisagem foi transformada para a prática da agricultura. Virando a página 182, as paisagens e as pessoas, vamos observar as imagens que estão no livro para que possamos entender o conceito. O ser humano transforma a paisagem do lugar onde vive para atender às suas necessidades. Observem esta ponte Presidente Dutra sobre o Rio São Francisco. Ela liga a cidade de Petrolina, no estado de Pernambuco, à cidade de Juazeiro. Observem agora o túnel Deputada Antonieta de Barros, em Florianópolis. Para encurtar distâncias, é possível escavar morros e construir túneis.
E observem este viaduto e passarela em Salvador. Olhem que construção gigantesca. Os seres humanos também constroem viadutos para facilitar o trânsito e passarelas para que os pedestres atravessem grandes avenidas com segurança. Na página 183, atividades. Quais elementos predominam na paisagem do lugar onde você mora? Lembrando que nós moramos aqui em Corumbá. Quais elementos vocês acham que predominam aqui na nossa cidade? São elementos naturais ou são elementos construídos pelo ser humano? Número 2. Faça no espaço abaixo um desenho da paisagem do lugar onde você mora. Lembre-se de representar os elementos naturais e os elementos construídos pelo ser humano. Nós moramos na cidade de Corumbá. Na cidade de Corumbá tem muitas ruas, tem muitas casas, tem o comércio, tem também um lindo rio chamado Rio Paraguai. Então, vocês têm uma riqueza muito grande de paisagem para desenhar aí, ok? Façam essa atividade e nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau!